Amados, bom dia, graça e paz. Tivemos um pequeno problema com a questão da internet, mas isso é por estarmos ao vivo. Mas nada vai impedir que a palavra do Senhor ela seja enviada para os vossos corações. Eu quero orar novamente. Vamos começar este culto na manhã orando. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por este sol. Obrigado por esta manhã na tua presença. Como somos gratos ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. Senhor, nós entendemos que tudo está no teu controle. A tua igreja, Pai, está ciente de que tu és bom. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, tem nos falado, tem agraciado os nossos corações, tem confortado os nossos corações. Nesta manhã nós queremos ouvir a tua mensagem, Pai. Nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Obrigado por aqueles que também abriu a porta das suas casas, ó Pai, através da via internet, para ser alimentado. Seja louvado teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados igreja, obrigado a você que nesta manhã está na sua casa, neste momento, para ouvir a mensagem do Senhor. Meu amigo, também quero te agradecer também, porque você abriu a porta da sua casa através do Face, através do Instagram, para ouvir a mensagem do Senhor. Nesta manhã, nós não teremos o estudo de Apocalipse, tá certo? Eu entendi que nesta manhã nós precisamos ouvir também na palavra do Senhor outra meditação. Eu gostaria que vocês abrissem sua palavra, a Bíblia, em 1 de João, no capítulo 1, de 1 a 10. 1 de João, do capítulo 1, versículo de 1 a 10. E nós temos trabalhado o livro de Apocalipse, estamos trabalhando as igrejas e todo o livro de Apocalipse, mas nesta manhã eu gostaria de deixar outra mensagem do recado do Senhor para você. 1 de João, capítulo 1, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém e amém. Amados, amigos, quando eu olho para este capítulo, eu posso sentir o que nós estamos passando hoje, nesse tempo de tempestade. Quando temos falado que nesses dias, nesses momentos, que o tempo está fechado. Parece que nada está acontecendo, mas pelo contrário, Deus está no controle. Deus está no controle sempre, nada fugiu do controle de Deus. Aqui, quando o autor ele escreve esta carta, ele estava só. Ele não estava com a igreja. Ele estava preso, ele estava isolado. Ele estava no local não aprazível. Ele estava preso numa ilha. Ele estava preso. Ele estava num local completamente isolado de todos. João, além de estar preso num local totalmente indevido para um ancião, para uma pessoa já de idade, aqui ele já se encontrava com seus 85, 90 anos, numa cela, sem alimentação. Ele se sentiu só. Ele sentiu saudade de estar na igreja. Ele sentiu saudade de abraçar os irmãos. Ele sentiu uma saudade tão profunda que ele queria estar livre. Ele queria estar com a igreja, mas ele estava preso. Ele estava isolado numa cela, na ilha de Patmos. E aqui ele estava recordando daqueles momentos bons, daqueles momentos agradáveis. Também o apóstolo João, ele estava relembrando das perseguições, das injúrias. Ele estava relembrando os tempos de dificuldades, quando ele estava com Jesus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Se nós voltarmos 30 anos antes, aqui no livro de João, quando ele escreve, no livro de João capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Meus queridos, é o mesmo autor. Este apóstolo, quando ele se entregou a sua vida, os seus planos, todos os seus objetivos na presença do Senhor, lá em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, João, quando ele faz um compromisso com o Senhor, quando ele entrega a sua vida para Jesus,
ele se encontrava com seus 30, 35 anos de idade. E quando ele escreve esta carta aqui no livro de João, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com seus 30, 35 anos, quando ele entrega a sua vida para Jesus. Mas quando ele escreve essa carta aqui no livro de João, ele estava com seus 60, 65 anos. Ele entrega a sua vida com uns 30 anos. E passados 30, 35 anos, ele escreve o livro de João. No princípio era o Verbo. Ele está dizendo que antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Jesus ele já existia. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. No livro de Apocalipse também é o mesmo autor, ele fala que Jesus é o alfa, é o ômega. Aqui em João 3,16, olha o que ele escreve, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui, meus queridos, João, o apóstolo, está declarando que o homem ele precisa ter um encontro real e sincero com Deus. Lá em João capítulo 3, quando ele escreve aquela passagem em que o homem ancião chamado Nicodemos foi ter uma conversa íntima e sincera com o Senhor. Lá em João capítulo 3, este servo do Senhor, ele declara que o homem, ele precisa nascer de novo. Ele precisa retornar para Deus. O homem, ele precisa fazer um compromisso com o Senhor. E esse compromisso tem que ser feito em vida. E foi isso que ele fez. Ele se entregou. Ele se tornou um homem completo na presença do Senhor. Ele teve uma vida íntima com Jesus. Ele andou com Jesus. Ele viu, ele contemplou. Ele escutou aquela voz suave e mansa de Jesus. Este apóstolo, este homem de Deus, ele andou com Jesus. E quando ele escreve essa carta aqui em 1 de João, ele viu, ele contemplou. Ele foi testemunha ocular quando ele viu Cristo sendo crucificado, morto. Mas também ele viu Jesus sendo elevado aos céus. Então este homem, ele teve uma vida íntima com Jesus. Ele viu milagres, ele contemplou, ele escutou a voz mansa e suave de Jesus. Este homem, ele viu milagres. Este homem, ele compreendeu realmente que o homem necessita de Deus. Ele teve uma vida íntima com Jesus. E aqui, no capítulo 1, já manso, já ancião, pensa. É que ele declara que realmente vale a pena andar com Jesus. Vale a pena pegar os projetos e entregar na pessoa de Jesus. Aqui ele está declarando que compensa pegar os planos, os sonhos, os objetivos, pegar toda a família, todos os diplomas e entregar na cruz de Cristo. É por isso, meus queridos, que ele escreve aqui
e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus, ele se apresentou. Jesus, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu poder. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, que que Jesus, ele se entregou todo o seu poder e habitou entre nós. Jesus andou perante a terra para declarar que ele é Deus, que ele é Senhor, que o homem precisa retornar para Deus. Esse retorno só acontece através de uma renúncia, de uma entrega total e real para com o Senhor. Foi o que ele fez, ele entendeu, ele compreendeu, porque Deus ama o homem. Deus sempre amou o homem. Nós somos criatura dele, nós somos criados para simplesmente honrar e exaltar o nome do Senhor. Aqui ele está dizendo que desde o princípio, se nós voltarmos aqui para Gênesis capítulo 1, olha o que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Este apóstolo, este homem de Deus, ele está fazendo uma ligação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. João, aqui, meus queridos, ele estava totalmente isolado. Ele não estava juntamente com a igreja. Nesta manhã, eu quero dizer para você, nesse isolamento, neste momento de tempestade, nesse momento em que a igreja ela não está reunida no templo, mas a igreja ela está atuante, ela está trabalhando, ela está orando, ela está em comunhão, sim, porque a Bíblia diz: ora, a mensagem que é da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. A igreja, ela é a luz do mundo. Nós temos esta incumbência, porque a igreja, ela se espalha. O templo é o local onde nos encontramos, onde nós nos reunimos no domingo de manhã, no domingo à noite, nas quartas-feiras e nas programações. A igreja ela se espalha e nesses horários, nesse dia, nós nos reunimos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas a igreja, ela tem esta autonomia, ela é autônoma, ela tem todo o poder e autoridade para brilhar, para divulgar o Evangelho do Senhor. Se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A nossa comunhão, o nosso compromisso é com Jesus Cristo. João, o apóstolo, isolado na ilha de Patmos, ele disse que não há distância, não há isolamento que possa atrapalhar a nossa comunhão íntima com o Senhor. Aqui, meus queridos, o que me chama a atenção é que ele fala aqui no versículo 2, e nós a temos visto. Aqui ele está dizendo que naquele período que ele passou por Jesus, ele viu muitas coisas, ele presenciou muitas coisas ao lado de Jesus e também ao lado dos apóstolos, que era a igreja na primeira era cristã. No livro de Atos deixa bem claro de como que era a igreja.
A igreja tinha aquela alegria de estarmos juntos. E neste momento de isolamento, estamos com saudade, sim, de estarmos juntos, de ceiar com o Senhor, de celebrar a ceia do Senhor, mas é por pouco tempo. Deus conhece as nossas limitações. Ao mesmo tempo também, meus queridos, esse momento é um tempo de repensarmos também. É um momento de fazer uma reflexão nesse momento, onde o templo está de portas fechadas. Mas também é o melhor momento para entendermos o que nós temos visto. Nós temos que prestar atenção que Deus, Ele está atuante, Ele nunca deixou de atuar. A Bíblia diz que Ele não dorme, nem se tosqueneja. Deus é um Deus ativo, 100%. Ele nunca deixou de atuar. Tudo está no teu controle, nos céus, na terra e no universo. Então, meus queridos, aqui o apóstolo João está dizendo tudo que ele viu naquele momento de isolamento, onde ele buscou refúgio, onde ele buscou alimento espiritual. Ele lembrou das coisas que ele viu quando ele estava próximo de Jesus. E dela damos testemunho, meus queridos, nesse momento de tribulação, nesses dias de isolamento. Nós precisamos continuar o nosso testemunho. É de suma importância nós continuarmos a oferecer o nosso testemunho. A nossa vida é cristã. Eu tenho sempre declarado que o nosso testemunho é como se fosse um diamante precioso, porque nós somos embaixadores de Cristo e nós temos esta autoridade, nós temos este dever por sermos servos do Senhor. Nós somos testemunhas oculares do Evangelho e nós temos esta obrigação em tempo de isolamento, em tempo de tribulação, em tempos difíceis. Nós temos que divulgar, oferecer, dar o nosso testemunho para que outras vidas, quando olhar para a igreja e entender que, compreender que vale a pena pegar os projetos, os sonhos e entregar na cruz e principalmente entregar a vida aos pés da cruz. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Meus queridos, qual é a esperança do servo do Senhor? A nossa esperança, meus amados, é que Cristo volte. E se Cristo tivesse voltado ontem, onde e com quem você estaria hoje, nesta manhã? Aqui o autor está dizendo que o crente, a igreja, a nossa única esperança é Jesus. E nesta manhã eu quero dizer que o Estado, os nossos governantes, o nosso presidente não tem a solução para os nossos problemas. Jesus é a cura. Jesus já curou a pior enfermidade, o pior vírus, que é a morte. Jesus já nos deu a vida eterna. Aqui, como diz o autor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus já tem a solução para o pior vírus da humanidade, que é o pecado. É isso, meus queridos. É isso que Deus tem para nós. Deus tem a vida eterna. Ele Ele já deu a vida eterna para nós. E neste momento, meus queridos, eu quero dizer para vocês, aqui como apóstolo, nós temos esse privilégio, nós temos esta honra de dar, de oferecer o testemunho. Que nós somos testemunhas oculares. Assim como o apóstolo ali, naquela ilha de Patmos,
preso, certo? Ele não deixou de anunciar, ele não deixou de divulgar a palavra do Senhor. E nesta manhã, cabe a nós, servos do Senhor, estamos isolados, mas não deixamos de sermos servos. Nós temos uma incumbência, nós temos o dever de anunciar a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. Amém? Amém. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. Amém? E eu quero passar aqui a palavra para o nosso diretor da nossa escola bíblica dominical, o irmão Tais. Bom dia, pastor. Deus te abençoe, meu querido. Fique à vontade, viu? Bom dia, meus amados. Bom, desculpe o atraso, a gente está adequando. Quero fazer com vocês a nossa lição de hoje, a igreja de Laodiceia. Nós tentamos ontem fazer algumas inovações, postar no YouTube, mas nós não conseguimos, estamos aí adequando então nossos estudos, a nossa forma de expressar para vocês. Confesso que aí é um pouquinho nervoso, mas a gente vai conseguir mostrar para vocês depois da EBD nossas falhas de gravação e que o Senhor nos ajude. Nós já temos essa aula também gravada e em seguida as falhas que nós tivemos nessa leitura de hoje nós faremos então através do estudo e do novo vídeo que a gente vai postar. Convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias aí na leitura de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13. Essa é a nossa leitura. Em seguida também a gente vai postar para vocês aí a nossa referência, né? E o estudo de hoje, da lição número 7. Bom, vou ler com vocês então, para economizar o tempo, a gente está reduzindo aí. Faça a sua leitura então em Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. E nós iremos iniciar então nosso estudo com a leitura do versículo-chave, Apocalipse capítulo 3, verso 8. Diz assim: Conheça as suas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amados, nós estamos na 7ª lição, né? Nós estamos tratando sobre a igreja de Filadélfia, que era uma igreja missionária. A igreja missionária é uma das igrejas que foi elogiada, né, por Deus. Então, Filadélfia tinha uma grande expressão, né? É um grande exemplo para as nossas vidas de hoje também, porque ela era uma igreja missionária e foi uma igreja que Jesus elogiou na carta a Filadélfia. Deixa eu abrir aqui. Bom, o nosso alvo da lição, né, é ter a oportunidade de refletir sobre as portas que Deus está abrindo para a igreja e dispor-se a servir a Deus. Então, essa é o alvo da nossa lição. Nós iremos conhecer um pouco mais sobre a igreja de Filadélfia, que é a destinatária à carta, entender que a mensagem à igreja em Filadélfia também se aplica a nós, hoje, e saber que Cristo é quem detém as chaves da porta do reino dos céus. Nós iremos desejar ardentemente cumprir a missão que Deus tem para a igreja. E nós, alunos, né, nós estudiosos aí dessa igreja, seremos capazes, né, de identificar quais portas Deus tem aberto para a igreja, para que a gente possa trabalhar na obra. Iremos orar para que Deus mostre quais portas Ele tem aberto e a gente vai se dispor a servir a Deus de todo o nosso coração e de acordo com as portas que Ele abriu para a igreja.
Bom, convido os irmãos nesse momento, antes da introdução, a fazer uma leitura, uma oração, né, para que a gente receba do Espírito, então, a nossa sabedoria. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, proclamando Tua palavra, buscando, Senhor, conhecimento do Teu reino e que o Senhor seja exaltado. O Senhor sabe que nós tentamos e que nós todos os dias temos falhas, mas que o Senhor é aquele que nos liberta, aquele que nos livra e é quem tem a chave para a vida eterna. Que o Senhor abençoe Teu povo, abençoe essa lição. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a carta à igreja de Filadélfia nos convida a considerar se a nossa igreja está cumprindo sua missão. Ela nos mostra que ela cumpre a missão e nos leva a pensar: estamos cumprindo a nossa missão? As portas abertas, oferecidas pelo Senhor. Então, a igreja de Filadélfia era uma igreja conhecida como a igreja de portas abertas, oferecida pelo Senhor. E nós temos a referência, né, as referências dessa igreja. Ela é mencionada em Apocalipse capítulo 1, verso 11, e na leitura que fizemos, ou que você fez aí já, agora há pouco, né, no Apocalipse capítulo 3, versos 7 ao 13. Como que era a cidade de Filadélfia, meus queridos? A cidade de Filadélfia, ela é conhecida atualmente como a cidade de Alessê, na Turquia. Foi fundada em 189 a.C. por Eumenes II, e era o rei de Pérgamo. Então, o nome Filadelfos significa amor fraternal e se refere ao amor de Eumenes II por seu leal irmão e sucessor Átalo II. Esses irmãos se amavam muito e a transição de um reino para o outro não teve nenhum problema. Eles, por se amarem, foi uma transição segura e o irmão sucedeu, né, o rei que existia, que reinava à época, né? E foi tranquilamente, assim. Então o amor deles era grandioso, por isso a cidade chama Filadélfia, que vem de Filos. Título de Cristo. Cristo se apresenta para a gente nessa leitura, né, nesse estudo, com qualidades incomparáveis. Ele se apresenta com grandes credenciais que ele de fato tem e de forma direta ele se relaciona no contexto da igreja em Filadélfia naquela época. Então ele é aquele que é santo, ele é aquele que é verdadeiro, ele é o que tem a chave de Davi e o que abre e ninguém pode fechar. Então são as qualidades que Cristo se apresenta nesse contexto da igreja de Filadélfia e ele mostra que aquela igreja de Filadélfia possuía essas características também. Então representava Jesus que tinha essas características. Jesus afirma tanto o seu caráter divino sem pecado, e é aquele que é santo, como também o seu propósito de dedicação exclusiva a Deus. Já o imperador buscava a glória pessoal. Por mais que eles tivessem um grande amor um com o outro, a glória era buscada pelos imperadores. Eles queriam a aparência, né? Eles queriam sempre ser glorificados ali em meio àquele povo. Jesus é aquele que é verdadeiro. Então sabemos que Jesus é verdadeiro. João 14,6 mostra isso e toda a leitura que nós fazemos, então, percebemos e entendemos que Jesus é verdadeiro. Então, é uma oposição aos falsos ensinos que circundavam a igreja. Ao mesmo tempo, é o cumprimento da promessa do pacto de Deus com Israel no Antigo Testamento. Ainda, Jesus tem a outra característica, que é aquele que possui a chave de Davi. E aqui a gente tem que deixar claro, porque não é a questão de ser detentor da chave ou do detentor da administração da cidade ou alguém que tem a chave da cidade, como no dia de hoje. Fulano tem a chave da cidade aí. Não é isso. Jesus ele é detentor da chave messiânica. Esse é o verdadeiro significado de que Jesus tem a chave. Então, com essa credencial, Jesus se coloca claramente em contraposição dos judeus em Filadélfia, que se julgavam detentores da chave do reino e perseguiam os cristãos. Jesus tem a chave e é ele que pode abrir as chaves dos céus e também fechá-la. E o que abre, ninguém pode fechar, né? Se ele é detentor da chave, é ele mesmo quem abre e é ele quem pode fechar. Essa afirmação de Jesus enfatiza sua autoridade como detentor da chave de Davi de permitir ou não o acesso ao reino de Deus. Ao mesmo tempo, introduzir a ideia de porta que será compartilhada com a igreja em Filadélfia. Bom, só
Só Jesus detém a chave, isso a gente já entendeu aqui. Se só ele detém a chave, pode alguma igreja ou denominação dizer que apenas seus membros irão para o céu? Pode isso acontecer? Não pode. Então fique atento. Há diversas seitas cristãs que pregam que só seus membros terão lugar no céu com Deus. Outro dia, estudando, eu fiquei sabendo que tem algumas igrejas, alguma seita e igreja que também pensa diferente, que só alguns daquela seita, que nem todos daquela seita também vão para o céu. Isso quer dizer que dentro deles também eles não creem, às vezes, né, no que eles mesmos estão falando ali. Elogio de Cristo. Um relacionamento prioritário entre ele e sua igreja. Então a vida da igreja, bem como suas obras, é conhecido primeiramente pelo Senhor, antes de ser visível aos outros e ao mundo. Cristo conhecia a igreja. Cristo sabia das obras daquela igreja. E nós hoje? Temos as nossas obras conhecidas por Cristo? Né? Como igreja do Senhor e seus servos, precisamos nos lembrar de que Ele nos conhece como somos e conhece as nossas obras. Precisamos ouvir sua voz dizendo: conheço as tuas obras. Não como um juiz carrasco, pronto a condenar, mas como Deus a quem devemos servir, adorar em todo o tempo. Quando o nosso coração está em sintonia com a vontade de Deus, as nossas obras são para Ele e não para os homens. Precisamos estar sintonizados com Cristo, para que as nossas obras venham a falar por si mesmas, né? Venham a falar e mostrar que nós estamos com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. As qualidades evidenciadas por Jesus, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, são louváveis ainda mais em meio à perseguição. Davi, no Salmo 119:11, ele dizia: guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Guardar a palavra era a prática dessa igreja, não uma teoria. Essa igreja de Filadélfia guardava a palavra do Senhor em seu coração e as obras dela foi conhecida por Cristo. A porta aberta. Cristo é a porta aberta. Apocalipse 3:8. Jesus afirma colocar diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta que ninguém pode fechar, associando ao versículo anterior e seu contexto. Entendemos que Jesus está conferindo sua autoridade para essa igreja. A ideia de porta aberta significa uma oportunidade de testemunho diante dos que não têm a salvação em Jesus Cristo. Encontramos assim a premissa da vida na igreja de Jesus: missões. Como Filadélfia era uma igreja missionária, essa é a nossa premissa, esse é o nosso objetivo. Devemos levar em todo o tempo a palavra e a mensagem de salvação de Cristo Jesus. E ter assim, né, as nossas obras conhecidas, porque nós amamos e queremos proclamar o Evangelho. A ideia de porta se refere a movimento, passagem. Nesse caso, a porta aberta deve ser a deixa para que a igreja saia das suas paredes em direção aos que perecem sem Jesus, e não ficarem entre suas paredes esperando que as pessoas entrem. Então hoje nós estamos através, né, desses canais saindo das nossas paredes. Então no domingo passado eu percebi que tinha os irmãos de outras cidades, de outros estados assistindo. A irmã Priscila também estava assistindo lá da Inglaterra. E isso é bacana, isso é muito bom, porque a gente tem saído das nossas divisas, das nossas fronteiras. E repreensão a Cristo. Vocês acham que Cristo repreendeu a igreja de Filadélfia, uma igreja que teve até elogios? Não, nenhuma repreensão há. Então Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja em Filadélfia. Ele diz assim, ó, tens pouca força, lá no verso 8. E isso não quer dizer que ele está repreendendo, tá? Ele não está acusando ou desmerecendo a igreja. Isso pode ser uma referência ao número de fiéis, sendo uma igreja pequena. Então, ela não houve repreensão. Pensa, quando a gente pode chegar numa situação de não ser repreendido por Cristo, como essa igreja, né? Então, essa era uma igreja que amava a palavra, que buscava a palavra e que, de fato, não tinha nada a ser repreendido por Cristo. E aí, Cristo exorta e faz a sua promessa. Os falsos judeus são chamados por Jesus de sinagoga de Satanás. Olha só,
Ele chama aqueles que têm feito, né, que têm contrariado, que têm pecado ou fugido da sua palavra, ele chama esses de sinagoga de Satanás. Eles perseguiam os cristãos, mas reconheceriam no futuro que a igreja em Filadélfia era fiel ao Senhor e amada por ele. Esse tempo futuro não é explícito se seria um reconhecimento ainda no primeiro século, mas com certeza se aplica ao reconhecimento final, se aplica a nós. Quando todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2, verso 10 e 11. Encontramos aqui mais uma palavra de conforto e encorajamento de Jesus para a igreja de Filadélfia e para toda sua igreja ao perseverar diante de tribulações. Bom, a carta termina, meus amados, com uma visão de vida na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial. Deus será adorado e o pertencimento de cada cristão neste reino jamais será tirado, porque é aquele que tem a chave, ele é a porta, ele tem a chave, pode abrir e fechar. Então, essa visão de vida da Jerusalém celestial, ela tem que prevalecer sempre em nossos corações, pois ela vai nos levar sempre a querer glorificar o nome de Deus. Ela vai sempre nos deixar cientes de que nós precisamos glorificar a Ele e buscar ser sempre mais como a igreja de Filadélfia. Receber elogio, não ter repreensão e glorificar o nome do Senhor. É esse o recado que nós temos. Como eu disse a vocês, nós iremos postar em breve essa lição como revisão. Nós temos feito essas revisões no primeiro domingo de reclusão aí, nós colocamos vídeo e a leitura da igreja de Sardes. No domingo passado o pastor Miguel fez a nossa aula, né? Hoje nós estamos fazendo essa breve introdução. Nós iremos em seguida, ou brevemente, postar essa aula novamente para que os irmãos possam estar acompanhando, tá? E nos vídeos que nós iremos encaminhar também aí, como bônus, né, dos nossos bastidores, a gente vai lançar alguns desafios hoje aí, então fique atento. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente nos canais e continue intercedendo aí pela nossa nação, meus amados. É esse o recado, fique com Deus. O pastor vai fazer a oração encerrando e nós nos despedimos dessa manhã, nessa escola bíblica. Que Deus abençoe. Tem que ser assim, né? Sim. É isso. Também não pode passar. Não pode passar. Amados, graça e paz, amém? Deus está no controle. Como eu estava deixando aquela mensagem, realmente, o governo, o Estado, não tem a solução. Quem tem a solução é Jesus Cristo. Mas também Deus nos deu um dever à igreja, orar pelas autoridades, orar para que eles foram colocados ali por Deus. E a igreja tem esse dever de orar. E neste momento eu vou orar pelas nossas autoridades, vou orar pela igreja e também orar por você, meu amigo. Obrigado porque você deixou de fazer muita coisa para, neste momento, deixar a mensagem adentrar no seu coração. A palavra do Senhor, ela tem poder, ela nunca volta vazia. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua mensagem que foi deixada a esses corações. Obrigado por esta aula dada pelo teu servo, irmão Carlos. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Usa a tua igreja, usa os teus servos como testemunhas vivas, testemunhas oculares, para que a tua mensagem chegue aos corações que precisam ter um encontro real e sincero com o Senhor. Nós entendemos o ide, prega o Evangelho a toda criatura. Usa os teus servos, Senhor. E neste momento eu quero pedir ao Pai para os nossos governantes, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os use, Senhor. E que esses governantes, ó Pai, entendam que só o Senhor tem a cura, que só o Senhor tem a solução,
que tudo está no teu controle. E os nossos governantes entendam, compreendam que eles precisam ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Obrigado por esta manhã. Esteja também, ó Pai, com os nossos líderes, ó Pai, que estão acamados, ó Pai. Esteja com o teu servo, pastor Sócrates, com o pastor Alisson, Pai. Esteja, ó Pai, com os nossos médicos. Neste momento, ó Pai, está na linha de frente, cuidando desses doentes. Que o teu Santo Espírito, Pai, esteja ali, visitando, trazendo a cura, Pai, mostrando que Tu és Deus, que Tu és poderoso. Obrigado por esta manhã. E já nos prepara, Pai, para hoje à noite, para que a Tua mensagem adentre fronteiras, chegue a outros países, a declarar que Tu és Deus, que o Senhor já tem a solução. Tu és Deus. Obrigado por tudo. Esta é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.